Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode participar do Fundo Americano, que já está recebendo aporte, em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo e você poderá ter rentabilidades em dólar. Você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e único no mercado que te permite de fato gerir um portfólio de opções. E dá tempo para você participar do maior curso de opções do Brasil, o mais completo e profundo, que fará você conhecer em todos os detalhes a ferramenta mais poderosa do mercado financeiro. Todos os links da inscrição estão na descrição. 2 meses, 2 cenários opostos de mercado, um teste real para a metodologia do Fundo Rocha Opções. Nesse novo vídeo, abrimos completamente os portfólios de janeiro e fevereiro, sem filtro, sem maquiagem, mostrando exatamente o que funcionou e principalmente o que aprendemos no processo. Você vai ver como a combinação de compra e venda de volatilidade se comporta quando o mercado entra em lateralização e como reage quando vem uma explosão de movimento. São 2 ambientes completamente diferentes que colocam qualquer modelo operacional à prova. Mais do que mostrar resultados, esse vídeo revela a lógica por trás do portfólio misto, como as posições se equilibram, como o hedge atua na prática e como a ciência estatística guia as decisões dentro do fundo. Nossa referência continua sendo clara: buscar uma rentabilidade de 2,5 ao mês, com controle da volatilidade da cota, para que em pouco tempo você possa dobrar seu capital. Além disso, se você quer entender como funciona na prática a gestão de um portfólio de opções, esse vídeo é uma aula aberta. Aproveitem e vemos! Fala pessoal, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo que trata das prestações de contas do 16 e do 17 ciclos dos nossos portfólios do Fundo Rocha Opções. Antes de mais nada, eu tenho que fazer meu agradecimento aí ao Ítalo Bruno, ao Fábio Sobreira aí, que estão sempre todo dia comigo ali, desenvolvendo essa metodologia, e muitos dos grandes achados e dos grandes desenvolvimentos que tivemos nela foram graças a eles. Mas é importante você entrar lá no vídeo do YouTube e assistir a nossa anterior prestação de contas, onde eu trago o histórico do fundo para você entender um pouquinho da história dele e um resumo da base conceitual que serviu para o aprimoramento da metodologia. Muito interessante, né? Nós estamos falando aqui hoje do 16 e do 17. Esse vídeo ele fala do 13 até o 15 e os meses de setembro a dezembro. Imperdível, vale a pena você assistir lá, caso não tenha visto. E se você quiser também ver o resultado nas nossas pesquisas sobre a correlação de portfólios vendidos e comprados no contexto do misto, você não pode deixar de assistir esse vídeo que explica porque tudo mudou no fundo, que representa a aplicação da ciência ao mundo real. Então, quando a gente olha aqui o que aconteceu, né, sempre há uma conjugação, né, são extratos temporais que marcam a primeira operação do portfólio 16 que foi realizada aqui e a última que foi realizada aqui e a primeira do 17 que começou aqui e foi até esse final que está aqui. Aqui temos a rentabilidade em cada mês, lembrando que essa rentabilidade aqui é sem o CDI. Quando então a gente divide pelas apropriações mensais, como que você vê lá no aplicativo do BTG, você vai ver que o portfólio 16 está aqui pegando 3 meses diferentes, e a mesma coisa o 17, sendo que todo o período do 16 foi exatamente durante um período de mercado lateral. Enquanto o 17 começou lateral, mas do meio para o final ele começou a dar uma grande explosão de alta. Então veja que quando a gente apropria aqui para janeiro, entrou uma parte da rentabilidade do portfólio 16 e do 17. E de fevereiro entrou uma parte também da rentabilidade do portfólio 18,
que não é o objetivo aqui da gente. Mas como nós já fechamos o mês de fevereiro, eu trago quanto fechou aqui também. Quando nós então pegamos as operações do 16º portfólio, veja a diferença da natureza das empresas que são vendidas da natureza das empresas que são compradas. Nós ainda encontramos alguns bons ativos aqui, como Bova, Semig, Itaú SA, Petrobras, Vale, VEG e mais outros nem tanto assim, como o ASA, a Cogna, Mafrig, Natura, Movida, Redditor, entre outros. E olha só que coisa curiosa. Quase todas as operações compradas, à exceção da Vale, que todo mundo viu o rally que a Vale deu, quase todas as operações compradas deram prejuízo. Repare que nós também temos aqui um hedge, nós fizemos uma put zero. Quando a gente analisa aqui a estatística das posições vendidas, a gente vê que nós fizemos então 10 posições, tivemos 9 posições vencedoras, o que dá uma frequency of profit de 90%. Que no total deu uma receita de 294 mil, que representou 190% do resultado final. Quando a gente olha aqui a parte comprada, a gente vê que nós tivemos 17 posições no total, sendo que somente uma foi vencedora. O frequency of profit deu 6%, receita menos 139, ou seja, um prejuízo que representou quase que 90% do lucro final. Quando então você pega a receita bruta, você vê que ela foi de 155 mil, que é a diferença entre os lucros das posições vendidas e das posições compradas. Isso aqui não é menos, é mais. Tivemos o custo do hedge, que foi de 88.425, que representou 57% do lucro final. Lucro esse que ficou de 66.986. Por que aconteceu essa predominância do portfólio vendido sobre o portfólio comprado? Porque era um mercado lateral. Você quando tem uma temporalidade perto de 1, que é a temporalidade que a gente trafega em momentos mais complicados, se o mercado fica lateral, simplesmente as suas posições compradas vão ficar com o preço de spot lá dentro do platô, o que vai fazer com que elas percam o valor extrínseco que há ali e fiquem por aí sem nenhum ganho. Foi o que aconteceu aqui nessas operações. Nós, quando buscamos uma vantagem estatística, significa que aquelas operações que no mercado de lateral tenderiam a lucrar, lucrem mais ainda. E aquelas operações que no mercado lateral tenderiam a dar prejuízo, deem o menor prejuízo. O que faz então que a gente tenha, mesmo numa situação como essa, ainda assim, um lucro residual, que no caso aqui foi de 0,62 mais o CDI. Então a gente vê aqui uma situação muito interessante de uma predominância do portfólio vendido sobre o comprado. Leandro, então vamos fazer somente portfólios vendidos, vamos voltar ao que era antes. Talvez você não pense assim até o final desse vídeo. Quando olhamos aqui para o 17º portfólio, nós vemos aqui uma quantidade extremamente maior de operações, e na verdade essa é uma tendência que nós temos tido no fundo. O fato de a gente ter uma equipe possibilita que nós possamos diminuir o tamanho das operações e fazer todos os dias. O que, afinal, é o que prega a teste, né? Operar sempre e operar pequeno. Vocês vejam aqui que as operações compradas, elas puderam ser separadas em dois tipos, onde nós tivemos aqui as compradas ITMs e as compradas OTMs. Por que nós tivemos as compradas OTMs? Por questão de capital, que estava muito alocado. Leandro, por que você botou aqui muitas operações OTM? Porque nós temos toda uma logística em relação a tirar e colocar o dinheiro na renda fixa, o que não é tão simples como seria para você. Então a gente já começou a ter uma sobrecarga muito grande de capital e nós optamos por, a partir de certo momento, nós fazemos operações compradas OTM, que na verdade vai te dar uma curva de payoff, que é a mesma coisa. Então quando nós olhamos aqui as posições vendidas foram 25, em que 14 delas foram vencedoras, um pouco mais da metade, com um FOP de 56%, uma prejuízo de R$500 mil, que representou aí quase 100% do lucro. Quando nós olhamos aqui para as posições compradas, nós tivemos uma quantidade de 37 posições compradas, sendo que delas 22 foram vencedoras.
com o FOP até muito próximo das operações vendidas, o que foi uma grande surpresa. Mas quando nós olhamos a receita, foi a receita exorbitante de 1.200.000, correspondente a 62% do valor final da receita bruta, que foi 612. Nesse caso aqui não tivemos RED, então a receita bruta foi no mesmo valor. Olha só esse resultado. Que coisa impressionante. Alcançamos aqui 5,58% mais CDI. Então isso aqui é uma grande tendência. No fundo, o aumento do número de ocorrências, atendendo ao lema da Teste, que é operar sempre pequeno. E tivemos aí posições compradas OTM em função de movimentações da renda fixa. Você continua achando que devemos somente fazer posições vendidas? E eu vou te dar mais informações. Quando nós juntamos lá, desde o 13º portfólio, representando essa nova fase, repare você que nós tivemos até uma FOP mais próximo no total do que é de se esperar de uma POP de posição vendida. Mas veja que tipo de variação você pode ter, como no mês tivemos 90% e no outro 56%. Nós acreditamos que a FOP vai tender a ficar ali perto dos 35 e aqui perto dos 75. A conferir, né? A cada mês temos mais novos dados. Aqui nós temos então a rentabilidade sem CDI acumulada aqui de 10,72. Então 72,6 da FOP de posições vendidas, 38,5 e olha que coisa impressionante. Impressionante. Nós devolvemos aqui no portfólio 17 praticamente tudo que ganhamos nos portfólios anteriores. Das posições compradas ainda ficou um restinho aqui. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo é que as posições vendidas estão ajudando a diminuir a volatilidade das compradas. O que é algo muito curioso, porque a gente achava que seria o contrário, né? Que as compradas queriam diminuir a volatilidade das vendidas. Mas por enquanto não foi o que aconteceu. Aonde quando a gente contabiliza o resultado final, todos os nossos ganhos vieram das posições compradas. Não é algo que a gente espere que continue a acontecer. São momentos na qual o mercado está ali. Pode ser que a gente aumente a temporalidade no momento que o mercado está mais calmo ou diminua ela no momento que o mercado está mais agitado. Então são feitas análises e ninguém tem bola de cristal. Mas trabalhamos dentro daquele cenário de que se tudo der errado, vai dar o CDI. É o que a gente quer. Então veja que quando o mercado explodiu, as compradas fizeram sua parte e quando o mercado ficou lateral, as vendidas fizeram a sua parte. A gente também tem que considerar que o Ibovespa teve aqui nesse período uma movimentação que ele não acontecia há anos, tá? É um ponto fora da curva, sem dúvida, mas mostra a robustez operacional que não mais perde quando o mercado sobe. Não mais perde. Valeu a pena a gente ter perdido 139 para ganhar mais de 1 milhão aqui? Valeu. Todo o lucro veio das posições compradas. Tivemos aqui algum custo de hedge que pesou 13%, mas vejam que a política nossa agora é cada vez mais fazer um hedge menor, ou quando não, absolutamente fazer nenhum. Então eu boto uma provocação aqui, é o portfólio comprado que tira a volatilidade do vendido, ou é o contrário? É interessante também notar que o portfólio 17 teve o menor FOP de todos os ciclos. E olha que interessante, mesmo que você tenha um FOP na qual você tem mais operações vencedoras que perdedoras, em portfólios vendidos isso não é bom quando trafega ali pelo meio do caminho, né? Porque são algumas operações que acabam dando um prejuízo muito grande. Mas ficamos chateados com isso? De forma nenhuma. Faz parte. Sempre vai ter um dos lados que vai prevalecer, ou podemos ter os dois lados dando certo, como aconteceu no 13, 14 e 15. Eu até acredito que o normal vai ser o que nós vimos aqui no 13 ao 15 do que no 16 e 17. Talvez ainda não venhamos no 18 por causa da guerra. Quando então nós pegamos durante todo esse período a partir de setembro, nós vemos aqui que o fundo agora com o CDI embutido teve um total de 16% de rentabilidade nesse período. Aqui você consegue ver. E veja como se nós fizéssemos aqui uma média, ela está crescendo. Então, em 6 meses nós tivemos 15,98. Se a gente extrapola esse resultado que seria para um ano, seria 34,51. E para 2 anos seria 80,94. Eu estou com a cabeça aqui na frente. E se fosse 3 anos, seria 143%.
O que isso significa? Que se nós mantivermos 2,5 de média, você consegue dobrar o seu capital em 2 anos e 4 meses. Ao mesmo tempo, eu também sou obrigado a dizer que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Não podemos esquecer que estamos aqui no ambiente de renda variável. Mesmo se você tivesse no pré-fixado, também você não teria certeza do rendimento a curto prazo. Mas é isso que nós estamos fazendo. Na base da marretada, a gente está tornando a nossa volatilidade menor, com ainda uma rentabilidade muito forte. Quando nós olhamos aqui a matriz de correlação consolidada, nós vemos aqui que a contribuição da parte comprada, a contribuição da parte vendida, temos a linha verde, que é o motor de opções, ou seja, o resultado operacional. A tracejada é rentabilidade considerando o CDI, o que é sempre uma grande vantagem. E uma tendência de crescimento da rentabilidade média. Olha que interessante. Então, a gente, quando compara o nosso fundo com o Ibov, a gente percebe que a gente tem praticamente uma correlação independente, quase zero, ou seja, o fundo gera valor independentemente da bolsa, que era algo que a gente queria muito fazer, deixar o nosso fundo insensível ao Ibovespa. Quando a gente compara as posições compradas com as vendidas, a gente tem alto nível de correlação, ainda se mantém acima do 0,86%, o que é uma correlação negativa muito baixa, no sentido negativo, que é um hedge altamente eficiente, uma ponta protege a outra. Quando a gente vê a correlação do Ibov com as posições compradas, a gente vê que a ponta comprada captura a tendência do mercado, seja ela de alta, como foi aqui, ou seja ela de baixa. Quando então você compara as posições short vendidas, a gente tem a ponta vendida atuando como um seguro contra quedas. Isso aqui, gente, é ciência. Então toda a sopa de operações que nós construímos é para que no final a gente obtenha esse comportamento estatístico que está aqui. Quando a gente observa a volatilidade do fundo, a gente vê que a gente estabeleceu mais ou menos um teto aqui de 10%. Então vocês veem aqui até passou um pouquinho, a gente baixou. Então a gente quer ficar mais ou menos por aqui mesmo, que é uma rentabilidade típica de um título mais longo pré-fixado. É aí que a gente quer estar. Quando nós pegamos aqui um exemplo de uma estrutura formada casualmente, que é um estudo que o Fábio Sobreira fez, olha só que coisa interessante. Nós abrimos uma estrutura vendida de Ambev e depois abrimos uma outra comprada de Ambev. Nós não fizemos isso no mesmo tempo, não. Em um momento na qual a volatilidade implícita da Ambev estava alta, a gente vendeu. E no outro momento que estava baixa, a gente comprou. E qual foi a surpresa na qual nós descobrimos que ambas as puts estavam no mesmo strike? Como elas estavam no mesmo strike e tinham o mesmo tamanho, então basicamente nós zeramos a put e sobrou na estrutura uma trava de alta. E olha só que trava de alta foi essa, uma trava extremamente vantajosa, aonde de um lado você vai ter um prejuízo travado de 2.700 e do outro lado um lucro travado de 29 mil, mais de 9 vezes maior. Leandro, e se ficasse parado? Cara, se ficasse parado e a gente perdesse os 2.700, a gente está cheio de posições vendidas para cobrir isso aqui. A gente até torce. Normalmente a temporalidade ela é maior que 0,50 e menor do que 1. Então a gente sempre vai ter uma predominância das posições vendidas. Ou, no extremo, um empate entre as posições vendidas e as compradas. Então, se ficasse parado aqui, as posições vendidas cobririam, com muita vantagem também. Mas se ele se mover, nós teremos um ganho exorbitante. Como que nós tivemos de 5,58 sem o CDI. E se tudo ficar parado, como nós tivemos no 16, a gente vai ter uma gordura aí para ganhar nas posições vendidas. Claro que isso aqui foi uma grande coincidência ali, isso é raro de acontecer, mas mostra como é que funciona, pegando todas aquelas estruturas e juntando, né? Porque, por mais que sejam de ativos diferentes, e normalmente são, eles têm uma correlação com o Ibovespa, seja uma correlação positiva ou negativa, como nós vimos aí pelos dados, né? Muito interessante essa estrutura que o Fábio nos trouxe aqui. Então, isso é resultado de um contínuo PDCA, Plan do Check Act, onde a partir do resultado de cada ciclo, nós analisamos, vimos o que deu certo e errado e aprimoramos o operacional para cada vez mais sermos mais eficientes em termos de segurança e em termos de rentabilidade. E a semana da guerra dos Estados Unidos,
Aqui são as cenas do próximo capítulo. Só para vocês verem, né? Nós tivemos aqui no fim de semana anterior a essa segunda-feira que está aqui a instalação da guerra. Tivemos aqui um 0,28, o mercado ainda não tinha caído a ficha, o que foi muito surpreendente, porque não mudou muita coisa entre as 5 horas da segunda-feira para as 11 horas da terça, mas o mercado parece que acordou e caiu forte aqui em 3,28. Chegou a cair 4,5 ou mais. Depois ele deu uma recuperada até o final. Então a gente teve aqui um dia de alta, nosso fundo bastante parecido, depois uma queda fortíssima aqui e o fundo deu 0,31%. Irrelevante, o mercado cair. Na verdade, a gente estava ganhando até quase 1% quando o mercado bateu 4, né? Só que aí corrigiu, a gente ficou em 0,31. Era um dia que a gente estava torcendo muito que o mercado caísse mesmo. Depois tivemos uma alta de 1,24 e também subimos. Aqui na quinta tivemos mais uma baixa forte e agora perdemos um pouco. Isso acontece porque o fato da gente perder ou ganhar depende da intra-relação entre as posições. Se naquele jogo estatístico ali, das dezenas de operações, tiver ali um ativo que perdeu muito mais do que os outros, foi um ponto fora da curva, acaba isso se manifestando dessa forma aqui, uma pequena diferençazinha mínima aqui. É isso. Quando a gente olha aqui o BOV acumulado, 4,40 negativo e aqui terminamos a semana positivo. Tivemos sexta-feira, tá? Infelizmente a gente não tem a cota de sexta-feira, mas também parece que tivemos uma pequena perda aqui também. Mas fechamos a semana positivo. Enquanto o Bovespa aqui já deve ter chegado a quase 5% durante a semana. Quando a gente olha o gráfico, a gente vê que a nossa curva amarela do fundo trafegou o tempo todo um terreno positivo. Leandro, por que você está dando ênfase nisso? Estou dando ênfase nisso porque nos portfólios 16 e 17 nós mostramos que o nosso portfólio ele é muito robusto para altas explosivas. Mas faltava ainda demonstrar que ele também é robusto para as baixas fortes também. Veja que aqui não houve uma queda para depois a gente buscar uma recuperação. Foi tudo no mesmo dia. No mesmo dia caiu 3 e nós subimos 0,31. Não precisamos depois ficar lutando para recuperar as posições. Quando nós começamos essa nova fase há 6 meses atrás, nós não estávamos nos utilizando das operações perdedoras anteriores que estavam ITMs e depois com o mercado subindo, elas recuperaram. Não, nós zeramos todas as operações anteriores. A gente poderia ter começado um outro fundo, mas a gente manteve o mesmo fundo, por uma questão de lealdade com os investidores. Então começamos do zero e todos esses resultados vêm a partir daí. Então quais são as sínteses e lições? Tivemos um portfólio que representou uma típica situação de mercado lateral e outro que pode ser considerado um típico momento de explosão. Essa dupla de situações opostas é típica em regiões de acumulação ou distribuição seguidas de rompimentos. Então nós esperamos no futuro ter situações como essa, inclusive rompendo para baixo. Se o operador adota a temporalidade de em mercado lateral, tende ao portfólio vendido sobrepor ao comprado, com um financiamento não eficaz. Então isso é natural, é o que a gente espera. Vão ter situações que a gente pode estar um pouco mais preocupado, porque se a gente estivesse menos preocupado, nós teríamos deixado as posições compradas menores. Veja que quanto menores fossem as posições compradas, maior seria o lucro pelas posições vendidas. Só que a gente tem trabalhado com muita cautela, sabendo que mesmo que a prudência seja a prioridade, a gente sempre faz de um jeito a sobrar a posição vendida, ou pelo menos pela diferença positiva do jogo estatístico entre elas. As operações vendidas necessitam ter FOP alto para levarem o portfólio vendido a ser lucrativo, como nós vimos. Então, se você tem um portfólio vendido e 60%, 70% das operações deram lucro, não quer dizer que o total também vai ser lucro, porque você pode ter 1, 2, 3 operações que vão te dar muito prejuízo. Após 5 portfólios na nova metodologia, não houve lucro global das posições vendidas. E todo o resultado final veio das posições compradas. Olha só que coisa interessante. Mas não acreditamos que isso vai continuar. É apenas uma questão de momento, algo que aconteceu muito pontualmente ali no portfólio 17. Entretanto, as posições vendidas diminuíram a volatilidade de ganhos das posições compradas. Olha só a ironia. E tem muita gente achando que vai arriscar se começar a abrir
posições compradas. Isso aqui é uma grande mudança de paradigma. Não acreditamos que irá prevalecer a situação neutra do portfólio vendido, mas estaremos acompanhando e os dados serão soberanos. Temos ido na direção do lema da Teste, de operar frequentemente pequeno, o que tem aumentado no decorrer dos ciclos. Trabalhamos com a expectativa de rentabilidade média de 2,5 ao mês, capaz de dobrar um patrimônio em 2 anos e 4 meses. Então não quer dizer que o seu patrimônio vai dobrar em 2 anos e 4 meses. Quer dizer que se nós conseguimos conquistar essa média de 2,5, matematicamente é o que ocorre. E com volatilidade em patamares de volatilidade de renda fixa, que é ali próximo de 10. Os dados de correlação têm mostrado cientificamente de forma impressionante a robustez do operacional. O caso da Ambev é uma forma de exemplificar as forças estatísticas assimétricas que estão atuando nas dezenas de operações do portfólio misto. Então vocês reparem que cada vez mais nós estamos saindo da teoria e transformando o que nós pensamos em termos teóricos, na prática. Há muito estudo, há muita ciência, há muita análise. E quando nós vemos, que toda a nossa análise e previsão correspondeu exatamente aos fatos financeiros que aconteceram em consequência disso, é de uma satisfação enorme. Enorme. E me dá uma realização muito grande de saber que também no mercado financeiro, a gente consegue trazer todo o poder da ciência. Mais uma vez eu quero agradecer ao Fábio Sobreira, Marco Grisoli, que está lutando aí firmemente para que nós tenhamos as melhores condições para o Fundo Internacional. Logo terei também algumas novidades para compartilhar com vocês. O nosso menino prodígio, Ítalo Bruno, incansável, todo dia ali, com o mercado aberto, diretamente de Aracaju, realmente um garoto brilhante. E nosso operador japonês, o Felipe Tomé, que é como tem que ser Tomé, né? Ele tem que só acreditar realmente quando ele vê o resultado. Então muito obrigado pela amizade e parceria de todos vocês, que muito me honram e me alegram. Não posso deixar também de agradecer a confiança de todos os investidores, especialmente aqueles que começaram junto com a gente. Eu poderia falar vários nomes aqui, mas eu morro de medo de esquecer algum. Talvez um dia bote aqui na tela, né? Ou não, né? Talvez eles não queiram aparecer. Mas o fato é que eu sei quem são cada um deles. Então, são graças a vocês que o fundo está aí no mercado para mostrar uma concepção revolucionária de método dentro do mercado de opções. Um método que está rompendo paradigmas e está trazendo a negociação de opções em um novo patamar, não só no Brasil, como também no mundo. Também quero agradecer a todas as manifestações de carinho. Eu quando botei lá no meu Instagram a foto lá, deu no hospital, nossa, quanta gente veio falar comigo, desejar recuperação, os alunos, os investidores, nossa, foi incrível. Eu tava lá no hospital, mas sentindo assim todo o amor, todo o carinho de vocês. Muito obrigado. Estou voltando aqui, que esse vídeo aqui seja a abertura da minha volta aí, que vamos continuar fazendo a abertura de mercado, o resumo semanal de mercado e a filosofia de domingo, com mais algumas reflexões desse período. Também foi uma semana de mudança, então tá tudo novo, ainda tô me ajeitando aqui. E se você conseguiu assistir esse vídeo, é porque eu consegui subir o vídeo pelo celular. Foi uma luta, mas deu certo. Se você quiser nos conhecer melhor, entre no nosso Telegram, é só você pegar o celular e apontar a câmera para cá, aqui para a tela, para você entrar lá, seja para tirar dúvida, seja para perguntar, enfim, qualquer assunto você pode trazer lá, que a gente vai estar rapidamente te respondendo. Se você quiser se inscrever no nosso fundo, porque são necessários alguns passos para você enxergar o botão do investimento do nosso fundo, então basta você acessar o link que está aí na descrição, entrar na nossa página, buscar um especialista e que então você vai estar entrando em contato com a nossa equipe para ela te orientar passo a passo de como você enxerga no aplicativo do BTG o botão para você investir. É muito emocionante passar esse momento com vocês, esse grande momento de virada, e fazer essa grande viagem com vocês tem me trazido uma realização e um sentimento de comprometimento e responsabilidade gigante, porque eu nunca vou querer decepcionar vocês. Pelo contrário, eu quero que todos tenham uma mudança brutal da qualidade de vida. Nada disso é mais importante hoje na minha vida e vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para tornar isso realidade. Então, um forte abraço a todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês
É um prazer enorme estar voltando aqui para estar falando com vocês. E vamos nos falando nas redes sociais. E claro, até sempre o próximo vídeo. Até lá!